enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 71ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 70ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 20. Fazer as seguintes manutenções no bairro Vieiras. Fazer 2 bueiros, sendo um
próximo à casa do senhor Arlindo Custódio e outro próximo ao curral do senhor Elzio, pois nesses 2 trechos tem uma valeta muito funda atravessando a estrada. E próximo à curva, lá no morro, fazer a limpeza da estrada para que a água da chuva possa escoar, pois como não tem por onde escoar, está tirando todo o material. Vereador Luiz Procópio. Número 21. Promover ações no mês de março em prol da saúde, bem-estar, inclusão social e proteção da mulher contra a violência e a discriminação do município. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que no dia 8 do mês de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Vereadora Vera Lúcia. Concedo a palavra, pela ordem, aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, aos presentes e os que estão em suas residências nos assistindo. Eu iniciaria minha fala hoje fazendo crítica construtiva em relação às 2 secretarias da Prefeitura. Uma é a Saúde. A da Saúde eu falo porque eu também presenciei isso hoje, porque eu fiz a utilização do veículo. Nós tínhamos dois pacientes que foram para Itajubá, que tinha consulta marcada há 6 meses para um especialista no Hospital Escola, marcado para as 8 horas da manhã. E o carro da saúde saiu daqui às 8h32. Conclusão, chegamos lá em Itajubá, no Hospital Escola, não sei nem se o paciente foi atendido, devido ao horário. Outro paciente que foi conosco também foi um senhor lá do Sobradinho, eu confundo aquele bairro, ou mesmo Melos, que faz hemodiálise também marcada para as 8 horas. E nós chegamos lá às 9 horas. E esse lance que o atendente aqui na UBS utiliza, que é por ordem de chegada, tem que falar isso para o médico. Porque, que eu saiba, a máquina de hemodiálise ela é programada. Se você está marcado para as 8 horas, você tem que estar 8 horas, entra na máquina. Depois que você fez a sua parte, eles reutilizam, faz a manutenção da máquina, faz a limpeza, faz tudo na máquina para poder estar esperando o próximo. Vereador, na verdade tem que estar antes. Concordo. Porque existe um preparo para o paciente, para ele poder entrar. Eu fiz esse trabalho por um bom tempo, eu falo com certeza. Conhecimento de causa. Existe um tempo para ele se preparar, porque não é só chegar e pôr na máquina. Tem todo um tempo, e isso é prioridade. Tá? Mais um agravante. Só vem fortalecer. E na vinda, chegando aqui, parou uma ambulância, que tem maca, que tem todo o preparo para transporte de paciente que não pode estar deitado, sentado. A cor que estava a ambulância. Tinha até barro aonde pega a maçaneta do vidro. Agora, gente, que jeito? Uma ambulância que vai transportar paciente com aquela sujeira, eu acho que isso, eu não estou nem acusando a secretária, não. Eu estou falando isso diretamente com crítica aos condutores. Se você transportou, sujou, pede para lavar. E não simplesmente fecha, entrega a chave e deixa lá. Tem que ter consciência que é saúde. E saúde envolve também outras pessoas que estão debilitadas, que vai fazer o uso dessa ambulância, deste veículo. Então, eu gostaria de que o pessoal tivesse mais cuidado nesse tipo de coisas, porque, primeiro, em relação à consulta, 6 meses de espera, chega lá, 9 horas, gente, pelo amor de Deus, como diz o próprio vereador aqui, tem que estar lá antes das 8. Fica aqui a minha repúdia. O vereador, você falou de hemodiálise. Então, o paciente ele estava indo para fazer hemodiálise para uma consulta normal? Não, hemodiálise já é paciente já que faz
corriqueiramente. Mas hemodiálise na minha opinião, quando a gente fazia, era um veículo especial para levar. Ele não pode nem ir com outras pessoas, ele tem que ir direto para o centro para fazer o tratamento. Tem alguma coisa errada, a gente precisa conversar com a secretária, porque não é o primeiro caso. Já tem outros casos aí que o pessoal estão reclamando muito do transporte. Né? Estão fazendo, não são todos, mas tem alguns motoristas que foi falado, então a gente tem que falar aqui, né? Não tem que esconder de ninguém, que estão trabalhando simplesmente para querer ganhar o dinheiro, não estão preocupados em dar um bom atendimento para aqueles que precisam. Então, a gente precisa conversar com a secretária, sim, porque se não tiver disponível de fazer um bom serviço, pede para trocar de setor, não tem problema. Né? Ou pede para sair, porque o que não pode é um paciente com hemodiálise, gente, é a coisa mais triste do mundo. Tá? Quem conhece, quem tem algum familiar, sabe do que eu estou falando, é muito sério. Eu sei. Não tem como ele ficar esperando, tanto para ir como para voltar embora. Porque quando sai da máquina, sai arrebentado. Exato. Tá? Sai arrebentado o paciente. Nós vamos ver isso direitinho, sim. Eu agradeço. Agora, em relação à parte de obras, não deu tempo de eu fazer essas indicações, mas eu estou trazendo aqui na minha fala, e depois, numa oportunidade, acredito que ele não deva estar assistindo, acompanhando as nossas reuniões, depois eu vou levar pessoalmente a ele. Do meu lado, lá da usina, o ônibus escolar ele passa, e é um ônibus grande que está indo. E na altura da residência Sorebésio, caiu um barranco. Então, está impedindo o carro grande passar. Então, ele está se teimando em passar, mas com dificuldade. Então, eu pediria para o secretário que fizesse a limpeza, a remoção dessa terra que caiu, para que possa estar um fluxo mais livre, principalmente para esse carro, e não só para ele, para os demais que têm veículo lá neste bairro. E ainda neste bairro, na altura ali, perto antes de chegar na guarita do José Lopes, tem uma cratera enorme, e todos os carros estão pegando o fundo ali, principalmente carro mais baixo. Infelizmente, os nossos carros são projetados para asfalto, e não para a área rural, carro de passeio, né? Então, eles pegam o fundo todinho ali embaixo. Então, traz dano ao veículo. Eu até gostaria que ele fizesse, pelo menos, jogasse alguma coisa ali, ou então desse uma nivelada mais ou menos ali, sabendo que aquela região, aquela área ali vai ser calçada. Mas, enquanto isso não ocorra, acho bom fazer esse conserto assim, às pressas, para que sanasse um pouco esse problema. Outra coisa, próximo da creche ali, mora a senhora Sônia, e ela mandou uma foto para mim de um bueiro entupido, que agora, quando chove, alaga. Ele entope, não tem escoamento, alaga. Depois, quando não chove, ele abaixa. Então, eu gostaria que a Secretaria de Obras desse uma olhadinha lá e desse uma limpeza nesse bueiro para a gente, por favor. Outra coisa também, na creche mesmo, no terreno da creche, foi feita a limpeza, a capina lá da vegetação que estava grande. Só que não retiraram o resíduo que foi cortado. Então, está tudo amontoado, tudo jogado. Então, eu gostaria que fosse retirado também de lá, porque lá é creche, é escola, então tem crianças e é até perigoso o acúmulo de animais como aranha, essas coisas, e criança é meio curiosa, então, para evitar problema futuro. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. O vereador José Maria está com problemas com a sua esposa, né? Ela está no hospital e está meio complicado, então ele não pôde comparecer hoje. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, os demais colegas que nos acompanham pelas redes sociais. Como várias reuniões, eu não fiz indicações também, mas trago aqui em plenário algumas reivindicações da população do nosso município, né? Ontem eu estive no bairro da Pedra Vermelha e, como várias pessoas têm no grupo de segurança pública, na chuva de quarta-feira, causou de novo o transtorno de um bueiro lá que o vereador Zé Mário vem sempre cobrando aí desse bueiro para a nossa Secretaria de Obras dar um suporte lá de fazer esse bueiro e presenciei lá o bueiro. É um serviço rápido de ser feito, fácil de resolver, né? Então, pediria aí para o secretário de obras dar uma atenção lá para
para a população lá que se houver outra chuva forte de novo, vai causar de novo, né? E como vai ser feito lá, que já foi licitado, já deram o ar certinho, se não arrumar, vai atrapalhar o calçamento lá e vai ocorrer lá serviço para ser feito, né? Para que desse uma atenção lá para esse bueiro lá na Pedra Vermelha. E que a gente estava reunido dentro da sala lá, objetos, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um morador do bairro ali dos Mariquitas, referente à van escolar do transporte para as crianças, né? Então, igual ele comentou comigo, que o vereador Leonildo pediu para ser feito um abaixo-assinado lá, já entregou na mão da secretária e nada foi resolvido. E eu comentei na reunião, algumas reuniões atrás, a respeito disso aí, e peço até para a nossa secretária, Josi, para amanhã fazer um ofício, eu venho aqui para a gente fazer junto, para me estar encaminhando para a secretária de Educação, pedindo uma explicação, o porquê que não se transporta lá em cima das crianças, como não tem licitação, providenciar uma licitação para ser as crianças, igual no áudio que ele mandou para mim aqui. Eu acho que é uma situação que tem que ser resolvido rapidamente, né? E eu acredito que, se chegar em mãos do nosso prefeito, ele vai tomar conhecimento disso e vai resolver isso aí. Então, amanhã eu venho aqui, a gente faz o ofício certinho e eu entregarei para ela em mãos lá esse ofício. Por hoje é só. Uma boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meu colega presente e pelo que acompanha pelas redes sociais em casa. Eu só queria fazer um comentário, né? Na semana passada eu não tive muitas condições de fazer, da indicação que eu fiz na semana passada, tá? A respeito da possibilidade de implantação de atendimento estratégico de saúde e família no bairro da Pedra Vermelha, tá? Então, eu queria fazer um comentário simples aí, que o pessoal de lá, né, tem que se deslocar de lá para vir nos Corrinha. Então, é bem complicado para eles também. Acho que é um bairro separado do outro. Então, como vai ter a nova equipe, seria muito bom, né, atender lá no bairro da Pedra Vermelha. E aproveitei, fiz uma visita também lá no atendimento médico no bairro do Corrinha. Então, é complicado. Eu acho que o atendimento lá no Corrinha, né, eu acho que para o futuro precisava ter um centro comunitário, porque o médico atende um local que tem que ser privilegiado para o paciente e o pessoal que vai no médico tem que esperar na rua, certo? Não tem uma cobertura, não tem nada, se chover tem que pedir para a briga para esconder, então bem distante, e o agente de saúde também tem que ficar fora. Então, no futuro, aí, se Deus quiser, que possa fazer, né, um centro comunitário, porque o povo lá do bairro do Corrinha seria muito bom, não só o bairro do Corrinha, como o bairro da Pedra Vermelha e os outros bairros também que o médico atende. E também, falando a respeito, também, como o colega falou, lá da Pedra Vermelha, eu passei essa semana também, está crítico mesmo, certo? E está difícil. Mas o grande problema também, acho que a gente tem que cobrar da população também. Não é só lá da Pedra Vermelha, como dos bairros, Pai dos Melos, que eu vi acontecer, a questão do lixo. Gente, é sério, viu? Eu tenho foto, muito lixo reciclável, que pode ser reciclado e jogado na beira da valeta, e bastante mesmo. Então, a gente pede para a população ter o dia certo da coleta, colaborar também, porque aí vem, topa o bueiro, aí faz o montão praticamente. Então, a gente tem que pedir a paciência que o povo colabora nessa parte. E eu queria também aproveitar também, agora esse fim de semana, né, a gente vai fazer o aniversário da cidade nossa, né, o pessoal vai estar comemorando 60 anos, né, dar os parabéns para a nossa cidade, para o nosso município.
E espero, né, que a gente possa curtir mais a cidade, que o município cresça para melhoria para todos. Entendeu? Então, dá uns parabéns para os 60 anos. E ressaltando uma coisa também, uma que eu lembrei aqui também, acabei de vir na reunião também, a gente tem uma indicação minha feita a respeito do trânsito também aqui, perto do Creito também, que eu vim de lá para cá, não consegui passar. Eu topei com um caminhão, não tive que voltar de ré para dar passagem para o caminhão, que já tinha ido no meio do caminho. Então, um trânsito precisa ver o que pode ser feito, porque o pessoal de fora vem, chega ali, não tem como passar, e por causa do trânsito. E complementar o ressalto do que o Luiz Paulo falou do carro, é uma coisa muito grave, muito sério. Eu acho que quem passa por problema de saúde sabe como que é difícil. O carro tem que estar agendado e tem que estar no local certo, na hora certa, porque lá tem hora tudo marcada. Infelizmente, né, tem coisa que acontece, aconteceu isso comigo, inclusive na sexta-feira, que eu tive em Pouso Alegre, uma consulta médica também, acabei perdendo minha consulta lá em Pouso Alegre, por falta de energia. Chamou 2 pacientes, chegou a minha vez, acabou a energia. Aí aconteceu, eu fui por conta própria. O grande problema, tinha várias prefeituras que levou o paciente, perdeu. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque perder consulta, perder a viagem é complicado. E do mais, boa noite, obrigado. Vereador José Mário. Presidente, colega vereador, boa noite. Boa noite a todos que assistem pela rede social. Presidente, eu ia fazer uma indicação, eu não sabia, quando eu falo no bairro, quando eu falava ali, entra na fábrica de caixão, tem lá o Alexandre, com a Helena Gonçalves, o mato, quando fizeram aquela cerca lá, nunca deram uma roçada lá, e o mato está encrontando ali, até período de cobra, que a gente trabalha entre os barros, vai lá, passa lá, e também está muito ruim, está batendo os cartos do carro embaixo, que eu tive fazendo carreta semanal, contaram para mim, tem que fazer bueiro, 2 bueiros lá, então está muito ruim lá, que o secretário de obra olhasse por lá. E também essa indicação que o Luiz fez ali, no César Vieira, ali é impecável ali mesmo, Luiz. Ali tem que ir um bueiro entupido, que mandou para mim também, e tem que fazer mais 2 bueiros, tem ali embaixo e tem outro lá em cima. Está acabando cada estrada todinha, né? Faixa de bueiro, entendeu? O secretário de obra olhasse com carinho e desse atenção para o público do César Vieira. Também agradecer o prefeito, a Secretaria de Obra competente, teve sábado fazendo um trabalho ótimo lá na Pedra Vermelha. Eu acredito que ele não terminou, entendeu? A gente está aguardando mais lá, que levasse as maninhas, fizesse o bueiro lá. Tem 2 bueiros críticos, para baixo de casa lá. Então, o mundo é uma valeta, daqui um dia não passa nem carro mais lá. Então, estou deixando esse carinho que o secretário de obra, e isso lá, eu sei que não terminou, que ele levasse as maninhas e fizesse esse bueiro. Por hoje é só, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Não tenho trazido indicação porque todas as demandas que eu tenho recebido do pessoal, as que eu vejo também, né, pelos bairros que tenho passado direto mesmo para o secretário, para o vice-prefeito também, né, que tem nos ajudado bastante. Então, a gente já conversa direto com eles, já passa. E, né, claro, assim que possível, vai ser resolvido. Recebi, né, mensagem também do pessoal lá dos Vieiras, comentando referente a esses bueiros. Estrada do Cassino também. Tem vários bueiros em outros bairros que está precisando. Mas é assim que possível, né, na medida do possível, vai ser feito sim, que é muito importante, né? E assim que possível vai ser arrumadas as estradas também. Recebi algumas mensagens de algumas mães, fotos, né, agradecendo aí a secretária de Educação pelo capricho, pelo cuidado, porque hoje foi entregado aí o material escolar, né? Ficou um kit bem bonitinho mesmo, também gostei. E assim as crianças ficaram muito contentes. Então eu quero agradecer ela aí por esse cuidado, por essa atenção. E no dia 1º de março agora também, na quarta-feira, né, às 8 horas da manhã, vai acontecer o desfile cívico, né, em comemoração aos 60 anos de emancipação política da nossa cidade. Então, todos nós, com certeza, estaremos presentes, né, para prestigiar o desfile das escolas municipais, da escola estadual, né, vai estar tudo muito bonito. Então, também quero deixar meus sentimentos, né, aos familiares do Benedito, conhecido como Ditão, lá do bairro dos Borges, e do Joaquim Jesus Muniz, conhecido como Kim Bento. Os dois são moradores lá do bairro dos Borges. O Joaquim veio a falecer no
durante a semana, né? E o Benedito nesse final de semana. Então, que Deus conforte o coração de todos. Por hoje é só. Boa noite. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite aos presentes e a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Sobre a indicação minha que foi feita, já foi lida, né? Quero comentar o seguinte: dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, eu estou sugerindo para a secretaria competente para que faça, né, no mês de março, esse ano, e nos demais também, alguma coisa referente para comemorar o Dia da Mulher. Tem tanta coisa que pode ser feito, né, para a mulher. Aqui eu falei lá contra a discriminação, pode dar um programa contra a violência, alguma coisa social também que possa fazer no município. Eu estou estudando várias sugestões de projetos para eu trazer para essa casa, em prol das mulheres. Eu participo de um grupo de mulheres, né, que são vereadoras. A gente está trocando ideias, trocando os projetos, para que a gente possa trazer para o nosso município também, né, para que possa ser feita alguma coisa exclusiva para a mulher. Tem dia de todas as coisas e tem as outras datas, então a gente vai tentar fazer alguma coisa para a mulher. Então, parabéns para todas nós mulheres, né, que será dia 8 de março. Nós não teremos reunião próxima a esse dia, só depois. Então, por isso que eu já quero deixar os parabéns aqui e pedir que as secretarias responsáveis, né, por isso façam alguma coisa, parabenizando, alguma coisa que valorize a mulher do nosso município. E parabéns a todas as mulheres. Hoje, eu tive uma reunião com a secretária de Saúde e conversei vários assuntos. Não falei esse que você citou, que eu não estava sabendo, né, desse transporte, dessas coisas que o vereador Luiz falou, que o vereador Nildo comentou. Não conversei, porque eu não estava sabendo mesmo. Eu conversei mais com ela sobre o ESF, né, que nós aprovamos aqui, do urbano, que nos Melos também é o ESF urbano que foi implantado lá. A situação é o seguinte: lá nos Melos, que junta Melos 1, Melos 2, Sobradinho e Martins, tem o total, mais ou menos, de 900 famílias que são atendidas lá. Conforme eu falei com ela, ela disse que acho que é o maior bairro, assim, maior população para atendimento, maior setor, né? E lá está acontecendo o seguinte: como a doutora Karina, ela começa a atender das 7 a 1, ela atende 16 pessoas, já chegou a atender 22 pessoas por dia. Mas, como ficou sem atendimento desde dezembro, porque o médico está de férias, toda aquela parte burocrática, não sei se acumulou ou se o pessoal mesmo está indo bastante agora, eu recebi gente falando que está chegando no ponto de ônibus para ficar esperando 5 horas da manhã, para aguardar uma vaga com a médica. Então, aí eu fui conversar com ela por esse objetivo, para estudar uma possibilidade, como resolver para o pessoal não ficar indo esse horário para consulta. Conversei com ela, conversei com a Andréia, que faz parte, que é responsável pelo ESF desse setor, para ver se há necessidade do pessoal chegar nesse horário mesmo, né? E porque tem um dia que a médica vai, as enfermeiras vão para curativos, que tem alguns curativos que são necessários fazer toda semana. Tem as visitas, que é também da médica do SF, que ela também tem que fazer para os acamados. E tem esse dia, que é terça-feira, que é o dia da consulta, né? Aí eu sugeri para ela sentar com a equipe que atende, ver qual seria a possibilidade de estender mais o número dessa consulta, ou um dia todo, ou voltar outro dia. Por enquanto, não começou a atender aqui em Piranguçu ainda, no local. Ela está indo nas casas, né, dos acamados, para ver se é um começo, se consegue sanar o problema nesse começo, até pegar a engrenagem e depois ir nas vagas certas de consulta, né? Porque o SF é mais uma prevenção, né? Não é aquele momento que eu estou ruim que eu vou no SF. Então, estou ruim, eu tenho que vir para a UBS, né? Que aqui é o atendimento tipo rápido, né?
Aí eu dei essa sugestão para ela sentar com a equipe e estudar uma possibilidade de como melhorar esse atendimento lá, e pode ser que seja em outros locais também. E falei com ela também que se vocês lembram, no dia que eu falei do ESF Urbano, tanto lá dos Melos quanto aqui na cidade, não foi possível começar o atendimento ainda devido ao processo seletivo que ainda vai ter, né, que vai ocorrer ainda com as agentes. Eu não lembro se foi o vereador, acho que foi o vereador Darli, que explicou aqui, disse: olhem bem com atenção, leia bem com atenção todos os setores, eu não sei se é setor que eles chamam, é roteiro, né? Setor, que vai estar no edital. Porque se a pessoa que não mora naquela localidade e fizer a inscrição, vai poder fazer a prova. Mas se passar, quando for chamado, não vai poder trabalhar. Então, quando for fazer a inscrição, olhar bem o setor na qual a pessoa reside, para ver se está no edital, que vai seguir o edital. Para depois falar, nossa, estudei, fiz a prova, passei e não vou poder trabalhar. Mas lá está bem claro Me permite, no edital. Me permite, não, isso vereadora, me permite só um adendo. Sim. Eu me lembro dessa fala, o Darli realmente pontuou isso, mas a finalidade para que, por exemplo, eu resido, suponhamos, aqui na Cachoeirinha, que eu conheço todo mundo da Cachoeirinha. Então, para mim, seria mais fácil ir na casa de cada um. Se não me engano, foi por esse motivo que foi pontuado isso. Então, inclusive, até falei com o vereador Leonildo, falei com o prefeito, a questão do edital. Porque, tipo, Melos, por exemplo, vou dar um exemplo dos Melos, que é o que eu li todo, né? Aqui em Piranguçu, está feito até por rua, até o número tal, está no edital. E, igual lá, Melos, por exemplo. Melos poderia ser o setor todo dos Melos, mas não. Aí o prefeito ligou em Belo Horizonte, consultou a lei federal, e realmente, pela lei federal, tem que citar como foi feito no edital. Tem que estar tudo especificado aonde vai ser o atendimento. Então, não é uma lei do município, é uma lei federal, que quem tiver interesse pode procurar e verificar como que a lei federal explica como que é feito. Então, boa sorte para quem for fazer e prestar bem atenção, né, para depois não falar, nossa, eu não sabia, né? Então, é bom a gente ler com bastante atenção. E também tinha falado no mesmo dia, quando o atendimento na UBS da demanda livre, né, que foi feita uma licitação, foi chamado um médico, uma empresa, para prestar serviço na UBS, na qual a empresa vai prestar o serviço das 7 da manhã às 19 horas, com horário de almoço, lógico, né, com horário de descansinho à tarde do café. E eu informei antes, para poder falar aqui, que foi no contrato, é demanda livre. E tem várias pessoas que me falaram que liga lá, só marca às 7 da manhã e ao 12h30. Então, ao 12h30 não é demanda, aí não seria demanda livre. Por isso que eu conversei com a secretária hoje, para saber o que está acontecendo, como que foi feito direitinho. Porque a doutora Jaqueline é 12h30 que marca, porque ela tem um número de paciente, horário fixo dela. E a outra médica que está lá é das 7 da manhã às 7 da noite. Inclusive, quando um paciente me ligou para perguntar, eu dei a seguinte explicação. Olha, demanda livre, mas ela para almoço. Então, atende por ordem de chegada. Se você chegar, você marca, mas se tiver tantas pessoas na sua frente, chegou a hora do almoço, se não for caso urgente atendimento, né, que dá para esperar, ela vai sair, ela faz 1 hora de almoço. Vai almoçar e vai voltar a atender. Só que ali estava limitado, só marca 12h30. Inclusive, hoje, um paciente lá perto perguntou, eu falei, não, pode ir, que vai marcar. Só não sei a sequência do atendimento, que é por ordem de chegada. Mas ligou, falou que não, que era só 12h30. Aí eu conversei com a secretária hoje, para acertar. Aí ela disse que vai sentar com eles, que ela está fazendo reunião direto, e vai tirar esse horário de marcação. Embora 4 horas da tarde é outro horário que marca consulta. Às 4 horas, eu acho que vai permanecer, para eles terem noção da quantidade de gente que atende também. Por quê? O que está acontecendo também. Tem dia que é 19 horas, na hora de fechar, que está chegando gente para consultar. Claro que for caso grave, alguma coisa, a médica vai atender, mas tem gente que é consulta normal, deixamos chegar às 7 horas. Então, aí não tem como também, né? A gente tem que entender
que 19 horas é horário de fechar. Se eu não estou tão mal, eu posso aguardar outro dia. Então, está acontecendo isso também. Então, ela vai sentar, vai conversar com eles, vai fazer esse reajuste que eu dei sugestão para ela, já que é uma demanda livre, então não precisa ter exigido horário de marcação. Então, eu acho que ela vai sentar e vai ver isso com carinho para a gente. Como a vereadora Aura falou, né? O dia 1º, nós todos, né, toda a população já recebeu o convite, né, vou ler para vocês, convidamos você e sua família para prestigiar o desfile cívico em comemoração aos 60 anos de emancipação política de nossa cidade, protagonizando pelas escolas municipais e escola estadual. Venha participar desse grande momento. Essa é mais uma ação organizada por uma rede que educa e transforma. Então, será no dia 1º de março, quarta-feira, 8 horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal, né? Prefeito Ricardo Martins de Araújo. Então, quero parabenizar, né? Já o aniversário da cidade, 60 anos, né? E também, como a vereadora falou, parabenizar a administração pela entrega que fez hoje do kit escolar, na qual foi algum material escolar e foi também um uniforme, que será, né, usado no desfile dia 1º, na qual as escolas irão contar a história do município. Então, vai ser uma passeata, vai ser interessante, se todos puderem comparecer para assistir e prestigiar as nossas escolas, né, porque todos os professores, toda a rede de educação estão bem empenhada fazendo esse trabalho para apresentar aos munícipes no dia 1º. Então, será com grande alegria, né, que nós deveremos estar lá e receber os alunos, as professoras, coordenadoras, enfim, toda a equipe de educação que está disponibilizando todo o tempo, que é um tempo curto, que volta do carnaval, começa as aulas, né? Não tem tanto tempo disponível para preparar o que precisa, mas eles estão dando tudo o que eles podem para apresentar, né, uma boa passeata e uma boa história de nosso município. Obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite. Já vamos começar a falar a respeito do uniforme, só para dar continuidade. Vou falar em defesa da secretária de Educação, porque, às vezes, alguns pensam que demorou muito, porque a aula já começou outro dia, anteriormente. Eu nem conversei com ela, mas eu vou falar a minha opinião. Primeiro, tinha que saber a quantidade de alunos que nós teríamos na rede. Pegar os números do sapato, da roupa, os tamanhos, né? E a outra situação, que no meu entendimento foi bem pensado também, entregar hoje para usar no dia do desfile, que aí está todo novinho, bonito, eu acho importante. Então, eu até louvo essa ideia. A grande maioria ficou contente, mas eu percebi que algumas pessoas acharam que demorou muito, que deveria ter sido entregue antes. Para mim, a explicação é essa. É o fato de nós termos, primeiro, que ter certeza do número de alunos na rede e também o fato do desfile para que todos se apresentassem de uma forma bem bonita ali. Então, esse é a defesa e parabenizo a Secretaria de Educação por essa iniciativa. É muito importante, diante da situação que a gente está vivendo, circunstâncias financeiras, né, que as famílias recebam esse kit, sim. É legal, é muito bom, as crianças ficam contentes. Então, os meus parabéns para eles pela iniciativa. Só uma parte, você falou da defesa aí, nas postagens, né, do Facebook, teve gente que colocou, até que enfim a prefeitura entregou. Até que enfim, por quê? Né? Está na hora certa de entregar, igual o vereador falou. Tudo tem um tempo. Como é que eu vou saber o número que a criança calça, a roupa que a criança veste? Ainda está chegando a criança na rede. Então, eu acho que é um benefício muito grande. Os alunos, igual a vereadora Aula falou, ficar todos felizes, contentes. E tem alguns pais, acho que não entendem, né? Ainda posta, até que, enfim, a prefeitura entregou. Quer dizer, no postagem, ela queria que tivesse entregue antes.
A verdade, o prefeito e a secretária, o gosto deles e da equipe queria que fosse entregue no primeiro dia de aula. Só que não foi possível, devido a isso que o vereador falou e devido a outros fatores que também tem a licitação que tem que fazer e a entrega também dos uniformes. Então, eu acho que é um grande ganho para os alunos também, e não tem isso até que enfim. Mas tudo bem, está dado o recado. Foram dadas as ordens de serviço para os calçamentos, e a gente tem a esperança, não que a chuva pare, mas que a diminua, para que a equipe, a empresa, né, que recebeu a ordem de serviço, as ordens, continuem trabalhando. Eu tenho plena confiança na empresa que está com a ordem de serviço para fazer lá na Boa Vista. Peço aos moradores de lá que tenham um pouco de paciência. Inclusive, já falei com alguns, vai fechar o caminho, tem hora, não vai poder passar, porque é estreito, é zona rural, e foram colocados os bloquetes lá. Mas é rapidinho, está pronto, vamos ter um pouquinho de paciência. Eu tive um conhecido mais antigo que falava assim, às vezes tem que ficar ruim para ficar bom. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, que o benefício será maior que o mal que agora está causando, talvez, pelo fato de ficar interditado, de estar ruim. Então, esse é o meu pedido. E agradeço, eu estou contente, afinal de contas, é do nosso interesse, tenho muitos parentes lá, que moram lá, e é necessário também. Quanto tempo que sofreu com aquela subida lá, onde ia para a casa do meu pai, e agora está arrumando. Então, isso é muito importante. Inclusive, quando eu fui lá, eu vi que perto do curral do Henrique, esse vereador aqui, o bueiro está se deteriorando lá. Mas, imediatamente, eu já procurei o secretário e falei para ele, vai aproveitar, vai arrumar lá, antes que fique intransitável. Então, ele ficou de lá verificar o que tem que fazer, embora eu não tenha falado com ele hoje. Eu falei no dia que eu vi. Amanhã eu vou perguntar o que eles puderam fazer lá para melhorar a passagem. A outra situação é no bairro dos Vieiras, o Luiz Procópio, transferiu aqui o pedido do morador, que pelo visto pediu para todos os vereadores que eu recebi, o Zé diz que também. Então, mas é bom, alguém transcreve, e quando um pedido, nem todo mundo entende assim, quando o pedido é apresentado na Câmara, uma indicação, e que os demais, ninguém é contrário a uma indicação, é um pedido de toda a Câmara, porque alguém tem que escrever, senão todos nós vamos fazer o mesmo pedido. Aí eu vou ler aqui, que a Vera pede, eu peço, o Leonil, todo mundo. Então, apenas transcreveu essa necessidade lá e que a Prefeitura tome as providências. Infelizmente, nós tivemos aí no final da tarde, nós temos tido, né, nos finais de tarde, as chuvas bastante que dá medo na gente, e agora à tarde nós vimos nas postagens das pessoas aí, lá em Itajubá, cidade próxima, e em alguns lugares nossos, uma chuva muito complicada. Então, a gente pede para as pessoas que, vamos falar assim, bastante solidariedade nessa hora, que a gente sabe que alguns lugares necessitam de solidariedade, precisa de atenção, né? E que tudo se resolva o mais rápido possível. Quanto aos amigos, o Kim Bento e o Ditão, aos familiares deles, a gente deixa aqui os nossos sentimentos. Infelizmente, nós temos perdido muito os nossos amigos, os entes queridos aqui, e a gente deseja que Deus, em sua infinita bondade, acalme, cure os corações nessa hora, que acolha essas almas lá em cima. Para concluir, nós vamos comemorar aí 60 anos de Piranguçu, e fica para quem já passou, né, a nossa gratidão. O nosso primeiro intendente ainda está entre nós, ele vai certamente vir participar aí da celebração do aniversário, do desfile, o senhor José Raimundo Sequeira, que nós carinhosamente o chamamos, todos o chamam de Bibi, e ele foi o primeiro, que com ele que começou. Então, a nossa gratidão por todos os nossos ancestrais, os anteriores a nós, os políticos, porque é necessária a política. Por mais que as pessoas critiquem, se não tiver política, não tem nada. Não tem calçamento, não tem água, não tem nada. Então, é necessário. Então, os nossos agradecimentos
aos que nos antecederam e que fizeram boas obras. Por isso que a gente continua até agora e a nossa esperança da gente fazer também e deixar o nosso legado. Então, ao povo de Piranguçu, o nosso muito obrigado, os nossos parabéns pelos 60 anos e que a gente possa comemorar com bastante saúde. Mais uma vez, boa noite a todos. Só para reforçar, né, as falas dos colegas, dos companheiros aqui, a gente vê aí as demandas do nosso município, né? São demandas bastante pontuais que precisam ser trabalhadas para ser melhor, para dar um melhor atendimento para o nosso povo. Como bem colocado pelo vereador Darli, acredito que quase todos nós fomos procurados por alguns moradores do bairro Vieiras, e segundo esse morador também, se não for possível a construção dos bueiros de imediato, que pelo menos coloque um material para amenizar a passagem dos veículos, porque a água abriu realmente uma valeta muito grande lá e fica difícil de transitar. E fazer a limpeza para a gente tentar evitar um pouco nessa destruição. Mas ele também entende, isso é importante, né, a gente saber, cobra de nós, está certo de cobrar, não só ele, mas toda a população. Nós estamos aqui para representar mesmo, para juntos buscarmos o melhor entendimento e levar para os secretários, né, porque são eles que vão executar, são eles que vão colocar em prática, né, essas demandas aí do nosso povo. Então fica aí o meu agradecimento a todos que de maneira coerente, de maneira certa, correta, fazem as cobranças, mas também entendem e sabem que não é fácil de atender tudo ao mesmo tempo, né? E a gente está vendo aí o empenho das secretarias em todas as áreas, né? Mas principalmente nessa situação de obras, está acudindo, né? Acontece o problema aqui, vai lá, tenta amenizar, né? A gente vê o esforço de trabalhar no sábado, o dia todo, para dar uma amenizada no sofrimento do pessoal da Pedra Vermelha. Foram lá do outro lado, está lá o nosso vice-prefeito lá de unha e dente, né, acudindo aonde é possível para que as pessoas passem. Fica o nosso agradecimento a ele, porque não é de obrigação dele, mas ele veste a camisa, ele sai para o trabalho, ele nos ajuda bastante e facilita a vida do secretário aqui em Piranguçu, porque se ele tiver que correr lá para os Borges, para os Pintos, para os Freires, também para dar atendimento, para os Bento e para o centro, né, ele não vai conseguir dar conta de tudo. Então ele fica para cá, está dando andamento, está sabendo de tudo lá, mas com o vice-prefeito dando suporte para atender a demanda do pessoal nosso do lado de lá também. Então fica aí o nosso pedido para o bairro dos Vieiras, fica o nosso pedido para os outros bairros também, que a gente tem passado para o secretário, as dificuldades, né, do Antunes, da usina ali. Inclusive tem um problema muito sério, né, eu não fiz indicação aqui, mas a gente está conversando direto com o secretário e está vendo o esforço, é a subidinha para cima da Igreja dos Roques, onde 2 caminhões na semana passada ficaram enroscados lá e até agora não foi feito tampar o buraco, ou pelo menos amenizar um pouco o sofrimento para que a pessoa suba lá, porque lá é um trechinho pequeno de 50 metros no máximo, o restante da estrada para cima, subindo a cachoeira lá tá ótimo, mas esse trechinho que sai da igreja até a subidinha ali perto da casa do Toninho Roque, é o que está causando problema, porque foi feito alguns trator, estão construindo, então o transtorno foi um pouquinho maior. Então precisa acudir com uma certa urgência lá para amenizar esse sofrimento. Em relação à Pedra Vermelha, que foi bem colocado aí, o secretário já está vendo, o Nilcésar já fez o projeto para a gente poder resolver a situação, e está resolvendo, né? Não é fácil, mas precisa resolver a situação do bueiro lá e dos bueiros lá em cima, falado pelo vereador, nós já colocamos para o secretário, ele está sabendo, ele já foi lá, para ver se a gente consegue resolver essa situação. Em relação aos uniformes que foram entregues aos alunos, e o material também, o kit, né, que foi montado, muito bem feito, e foi entregue para as nossas crianças, para a gente ter um desfile, se Deus quiser, na quarta-feira, com muita alegria, com muita participação, porque é um momento importantíssimo do nosso município. São 60 anos de história, de emancipação política, de uma história de construção, bem colocado aqui pelo vereador Darli, de sofrimento, né? Se hoje nós estamos aqui nessa casa dando continuidade a esse trabalho, porque lá, há 60 anos atrás, eles começaram isso. Não tinha veículo, não tinha nada, era carroça, juntava lixo na carroça, os prefeitos pegando no enxadão, ajudando a abrir estrada, e no apá, na pedra mesmo,
tudo puxado no burro, no cavalo, então foi um sofrimento para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu tenho certeza que a escola vai montar toda uma história para ser contada e espero que todos participem, toda a população nossa de Piranguçu, porque não é uma data qualquer, são 60 anos de história, né? São 60 anos de vida do município que, graças a Deus, hoje nós podemos dizer com orgulho que dá gosto de morar em Piranguçu, com todos os problemas que a gente vem enfrentando, mas eu não troco o meu lugar para outros lugares que a gente tem visto por aí afora, né? É gostoso morar aqui, é satisfatório, é uma população muito boa e nós fazemos parte dessa história. Então fica aqui já, né, o nosso já convite a todos os vereadores, tenho certeza que todos estarão presentes, porque nós fazemos parte dessa história, né? Daqui a mais 60 anos, outros estarão aqui e contando essa história que nós passamos por aqui. Então é muito bonito, né, a história nossa de Piranguçu, toda construída até os dias de hoje. Então é importantíssima a nossa presença. E as crianças uniformizadas vão contar a história. E mais um agradecimento aqui à Secretaria de Educação por ter convidado as professoras e serviçais aposentadas para fazer parte desse desfile. Tá? Eu fiquei muito feliz com isso, porque isso é uma lembrança importantíssima daqueles que contribuíram muito, né, ajudando as nossas crianças aí a crescerem, a ter conhecimento, então elas vão fazer parte desse desfile também, vão estar presentes com certeza, porque estão sendo reconhecidas e entendem também que fazem parte dessa grande história. Mas fica aqui também agora, né, uma cobrança que a gente tem levado, não sei se outros vocês também estiveram, em questão dos funcionários da Obras, para o nosso secretário José Márcio lá, a questão dos uniformes dos funcionários. Porque nós estamos indo para o 2º ano e os nossos uniformes não chegaram ainda, né? Ficou ano passado, vem, compra, não compra, diz que compraram, mas não chegou. E agora chegou os das crianças e o do pessoal não chegou ainda. Então a gente vê os funcionários nossos andando aí sem conhecimento, você olha, você não sabe se é funcionário, se não é, não tem uma identificação, né, dentro do trabalho. Então que o nosso secretário providencie o mais rápido possível o uniforme para eles, porque as camisas que estão usando já estão todas rasgadas, né? Porque são camisas de 3 anos atrás, 2 anos atrás, não aguenta nesse sol, é suor e um monte de coisa, não é possível de aguentar. Calça não se tem mais. Então, fica nessa reclamação dos funcionários, porque eles também fazem parte do quadro da prefeitura e todo ano é oferecido um uniforme para eles, mas o ano passado não foi e até agora ainda não chegou também os uniformes. E fica todo o nosso sentimento, as nossas orações aí, a família do Kim Bento e também do Ditão, né, do nosso amigo Ditão, que passou por muitas dificuldades, mas nunca perdendo a esperança e a fé. Então que Jesus console o coração das famílias e dê para ele e para o Kim Bento um bom lugar. Solicito a senhora relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadora Vera Lúcia, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei de número 011 de 2023. Parecer número 03/2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 11 de 2023. Sendo o projeto de número 11 da autoria da Mesa Diretora do Poder, a presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia correspondente à 59ª sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2023, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura a análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Assim, verificamos que a matéria é de natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa dos mesmos, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno. Portanto, manifestamo-nos favorável à aprovação do projeto de lei número 11 de 2023,
Sala das Comissões, em 27 de fevereiro de 2023, vereadora Vera Lúcia, vereador Luiz Procópio e vereador Darli Veloso. Com parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 011 de 2023, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 11 de 2023 dispõe sobre a realização de convênio odontológico aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Piranguçu. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piranguçu autorizada a celebrar convênio com a finalidade de disponibilizar plano de assistência odontológica aos servidores e vereadores ativos e seus dependentes. Artigo 2º. O plano de assistência odontológica mencionado nesta lei deverá ser adesão facultativa mediante desconto em folha do beneficiário aderente. Artigo 3º. As regras necessárias ao cumprimento do convênio constarão do respectivo instrumento de pactuação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piranguçu, 27 de fevereiro de 2023. Vereador Leonildo Ramos, presidente. Vereador Luiz Procópio, vice-presidente. Vereadora Áurea Sabrina, segunda secretária. Vereador Darli Veloso, primeiro secretário. O projeto de lei número 011 de 2023 está em discussão. Trata-se de um projeto que ele é facultativo, então vai aderir quem quiser. Por quê? Porque será descontado. Então é simplesmente uma opção que a Câmara vai dar. A Câmara vai fazer o convênio, não haverá despesa para a Câmara, e sim para aquele que utilizar. Então apenas é uma forma de facilitar o acesso ao plano odontológico aqui, a esse convênio. Então, não tem dificuldade para a gente analisar, uma vez que o próprio usuário ou aqui, o aderente, conforme foi lido aqui, será que vai custear esse projeto aqui, ou o tratamento, né? O projeto de lei número 011 de 2023 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 7 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 13 de março de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.